mesmo que eu prometo que eu não vou passar das 10. Glória a Deus. Jonas capítulo de número 1, verso de número 3. Quem achou, diga só glória a Jesus. Glória a Deus. Jonas capítulo 1, verso 3 diz assim: e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jó, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis. E diante para Tarsis, para fugir diante da face do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, estamos aqui no nosso penúltimo culto de missão. E eu queria, deixa só um pouquinho mais, por favor. E eu queria trazer um tema, como de costume, em todas as mensagens. Ótimo, aumente só um pouquinho, tá bom? E eu queria que você repetisse comigo. Você pode repetir o tema comigo? O homem na roda da fuga. Esse vai ser o tema da nossa mensagem dessa noite. O homem na roda da fuga. Irmãos, Alexandre Magno, conhecido como Alexandre o Grande, esse homem, ele foi certamente um dos líderes que o mundo já conheceu. Este homem, ele morreu aos 33 anos, chorando, porque não tinha mais terra para conquistar. Esse homem que foi um dos maiores líderes que o mundo já conheceu, morreu novo, mas ele chorava porque ele não tinha mais terra para conquistar. O homem que não tinha medo de nada, era um homem valente, ele era um homem ousado, que montava em seu cavalo com bravura e com a sua espada. Este homem não tinha medo de nada e nem de ninguém. Aonde ele ia, ele conquistava as nações. Era um homem ousado, era um homem que não tinha medo de nada de ninguém, que conquistou o mundo com a sua bravura, conquistou o mundo com a sua estratégia. E se existe uma coisa que Alexandre o Grande não tolerava, era a covardia. Ele não tolerava o medo e nem a covardia em seus soldados. Por quê? Porque ele era corajoso, ele era valente, ele tinha uma tropa. E a sua tropa tinha que ser semelhante a ele, tinha que ser valente, tinha que ser ousado, não tinha que ter medo de nada. E um dos seus soldados era covarde. Uma certa feita foi visto se esconder
assunto se espalhou na revista Tropa, aonde um soldado de Alexandre o Grande estava se escondendo dos seus inimigos, e essa notícia chegou até Alexandre. E quando ele soube, ele ficou tão irado, ele ficou tão chateado com essa notícia que chegou até ele, que ele mandou chamar aquele soldado para lhe dar uma explicação formal, para lhe dar alguma explicação do que estavam falando sobre ele. E trouxeram o soldado até o Alexandre. E Alexandre, ao observar o soldado, viu que era um homem jovem, que era inexperiente, e passou a ter compaixão por ele. Ele passou a ver o homem e sentiu compaixão por ele, sentiu uma ternura. Quando ele viu o soldado, percebeu que ele era muito jovem, inexperiente, e sentiu por ele uma compaixão quase paternal. Então, com um gesto mais brando, chegou para ele e disse: soldado, como é teu nome? Aí o soldado respondeu: Alexandre, meu Senhor. E isso despertou a ira no coração do Alexandre o Grande, quando ele falou que o seu nome era Alexandre. Aí ele desceu do cavalo, pulou do cavalo, pegou o soldado pelas pitacas, levantou para cima, jogou no chão e disse: como é seu nome, soldado? Aquele soldado, trêmulo, nervoso, começou a se tremer, dizendo: Alexandre, meu Senhor. Alexandre o Grande olhou para ele e disse: soldado, muda de nome ou muda de postura. O Alexandre olhou para ele e disse: soldado, muda de nome ou muda de conduta. Foi essa a resposta do Alexandre Grande. Voltando para o texto que acabamos de ler, Jonas resolveu mudar de geografia. Voltando para o texto, Jonas resolveu mudar de geografia porque não queria mudar de conduta. Jonas preferiu mudar de geografia. Ele foi escalado para ir para uma certa cidade, ele foi para outra, porque ele não queria mudar de conduta. Jonas resolveu mudar de geografia porque não queria mudar de conduta, ele não queria obedecer à ordem de Deus. Deus chama Jonas, Deus comissiona Jonas, Deus dá o endereço a Jonas, Deus envia a Jonas. E Jonas se dispõe, mas é para fugir da presença do Senhor. Uma coisa que eu acho lindo é que quando Deus ele dá uma ordem, olha para cá, ele dá um endereço bem direitinho. Ele diz: Jonas, tu vai para a cidade de Nínive. Ele dá o endereço, ele dá uma ordem, ele dá o endereço, ele envia, mas Jonas se dispõe para fugir da presença do Senhor. Eu creio, irmão, que Jonas não é o único que foge. Jonas não é o único que
A gente olha para Jonas, mas aqui e acolá tem cristão também que está na rota da fuga, seja por medo, seja por covardia, seja por conveniência, ou por outros interesses, ou pela dureza do coração, ou pela rebeldia, pela rebeldia da nossa alma. Mas muitos têm tomado o caminho da fuga, para fugir do propósito, para fugir da missão, para fugir daquilo que o Senhor o determinou. O livro de Jonas, irmãos, é um livro que é muito discutido pelos críticos. O livro de Jonas é muito debatido, é muito discutido. Os críticos, os teólogos, eles passam a criticar, e é triste que quando ouve-se falar de Jonas, as pessoas pensam logo no peixe grande. Quando fala-se em Jonas, já vem logo no psique da pessoa, o peixe. E o que a gente vê hoje no meio dos críticos é um debate sem sentido, que uns diz é um peixe, outro diz é uma baleia, aí fica nessa baleia e nesse peixe, e fica nesse meio termo. Algum acha que foi um peixe, outro diz que foi uma baleia, aí fica nesse debate sem significado. E alguns até acham que Jonas não foi um personagem histórico. Alguns até acham que o livro de Jonas, Jonas não foi um personagem histórico, e até isto não passa de uma fantasia, de uma novela ou de uma metáfora, e que esse livro não tem peso histórico. E essas pessoas, esses teólogos que pensam dessa forma, eles estão equivocados. Os teólogos, aqueles que debatem, que criticam, Jonas é só uma metáfora, Jonas é só novela, é história da carochinha, é como é que um peixe ou uma baleia, sei lá, vai engolir uma pessoa. Aí as pessoas ficam criticando. Mas para os críticos, ou para você que pensa dessa forma, que Jonas era só uma metáfora, que esse livro não tem peso histórico, você está equivocado. Aqueles que pensam assim, não vá se prender no peixe grande, na baleia grande, porque Deus é Deus. Deus, se for para uma piaba com Jonas, eu não acredito. Mas a questão não é debater se é um peixe, se é uma baleia, se é histórico ou se não é. O importante é que está na Bíblia, e tudo que está na Bíblia é a palavra revelada por Deus. E para aqueles que não acreditam no livro de Jonas, estão equivocados. Aqueles que pensam assim, sabe por quê? Porque Jonas é filho de Amitai. Jonas foi um profeta galileu. Jonas nasceu em Gade-Rafé. Jonas profetizou no período das 10 tribos do norte, no reinado
das 10 tribos de Israel. Nos 41 anos do governo de Jeroboão e Jonas, ele é citado tanto no Velho Testamento quanto também no Novo Testamento. E olha para cá, e desacreditar no livro do profeta Jonas é desacreditar na palavra do próprio Jesus, que ele mesmo testifica de Jonas. Desacreditar no livro do profeta Jonas é desacreditar do próprio Senhor Jesus quando ele invoca a experiência dele no ventre do grande peixe, como a ilustração do seu sepultamento e da sua ressurreição. Porque ele vai dizer, assim como Jonas passou 3 dias no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem passará 3 dias no ventre da terra. Quem falou isso é o próprio Jesus. Então, não acreditar no livro de Jonas é você não acreditar nada do que está escrito na palavra de Deus. Então, a gente que prega, a gente que estuda, a gente que faz teologia, a gente que faz faculdade, a gente que estuda tudo isso aí, tem que ter cuidado, irmãos. Porque cada um tem a sua teoria, o seu modo de pensar, o seu modo de ver as coisas. E muitos críticos veem o livro de Jonas como uma metáfora, veem o livro de Jonas como algo que não é histórico, que não tem peso histórico. E Jonas é filho de Amitai, vai falar. Jonas foi um profeta galileu. Jonas nasceu em Gad-Rafé. Jonas profetizou no reinado de Israel. E Jonas, olha para cá, é citado no Antigo e no Novo Testamento. Ah, pastor, mas eu não acredito no livro de Jonas. Não, você não acredita nas palavras de Jesus. Porque o próprio Jesus, ele testifica de Jonas. A gente tem que ter muito cuidado. Nós que estudamos a Bíblia, nós que pregamos a palavra, com os críticos, com aqueles que têm os seus pontos de vista. Ah, pastor, mas o homem é teólogo. Ah, pastor, mas o homem é formado em bacharel. E ele diz que aquilo, ele pode ser formado no que for, mas se cumpra a palavra revelada, se torna um falso profeta. Eu quero fazer aqui 3 declarações sobre o profeta Jonas. Ah, pastor, mas eu pensava que o livro de Jonas era só conversa da carocha. Não, é Bíblia. Ah, pastor, mas eu aprendi com fulano acolá que esse negócio de peixe, que o homem foi engolido pelo peixe, isso é só uma metáfora. Não, é verdade. Tudo que está na palavra de Deus é verdade. Tudo que está aqui dentro desses 66 livros é verdade. E eu quero falar aqui três declarações sobre Jonas. A primeira declaração que eu quero falar do profeta Jonas
como o profeta Isaías, como o profeta Amós, mas o profeta Jonas, ele é o único profeta, ou o primeiro profeta, que ele é enviado, especialmente para pregar o seu povo? Não. O profeta Jonas, ele é o único profeta que ele é enviado especialmente a um povo pagão. Ele foi enviado para a maior cidade do império. Ele é chamado para pregar não para o seu povo, mas ele é chamado para pregar para os inimigos do seu povo. Você já parou para pensar nisso? O profeta Isaías, o profeta Amós, ele pregava para a nação, o povo. É que nem eu pregar dentro de casa para vocês. Jonas, ele foi enviado primeiro para pregar para os pagãos, para os religiosos, para aqueles que não acreditavam em Deus. Jonas, ele foi enviado para pregar para os inimigos do seu povo. Agora olha para cá, você pregar o seu povo já não é fácil, que era no caso do profeta Isaías, profeta Amós, Ezequiel. Mas Jonas, ele foi enviado para a maior cidade do mundo da sua época, a capital de um império que era poderoso na sua época, e para pregar para o inimigo do seu povo. Eram aquelas pessoas que eu preguei aqui quarta-feira, quem estava aqui. Era um povo tão perverso que ele matava as pessoas em massa. Preguei aqui quarta-feira. Era um povo tão perverso que ele não tinha misericórdia de ninguém, os inimigos. E Jonas foi exclusivamente enviado para pregar para o inimigo do seu povo. Foi por isso que ele pegou o beco. Mas disse para a pessoa que está lá: ninguém escapa dos olhos de Deus. Porque Deus, quando tem um propósito, ele cumpre com o seu propósito. Jonas disse assim: é sério, Jesus? Aquele povo que não dispensa ninguém, que mata por brincadeira, mata 10 e guarda 10 por outro dia, é para esse povo que eu vou te enviar. Sabe o que aconteceu? Jonas fez ouvido de mercador. Por quê? Porque ele não queria, que ele sabia que o povo era perverso. Então, primeira declaração de Jonas: ele foi um profeta transcultural da Bíblia. Ele foi enviado para pregar um povo, não foi qualquer povo, foi um povo matador de profeta, um povo que matava sem misericórdia. Era um povo que matava as pessoas, arrancava o couro, queimava e colocava nas colunas do templo. Foi este povo que Jonas foi enviado para pregar. Você já pensou, irmão? Ser enviado para pregar no bairro mais perigoso. Pensa no bairro mais perigoso aí. Pensou? Pois Deus te mandar para lá. Ninguém quer ir, irmão. Foi o que aconteceu com Jonas. Vai para Nínive. Aí ele pega o barco e vai para Laço. Por quê, irmão? Porque ele sabia que a boca lá era quente. Mas uma coisa, olha para cá, é que quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Diz para a pessoa que está até mandando Deus mandar para algum canto, para dentro do presídio, pode ser mesmo, porque quando ele vai, ele se responsabiliza pela dor.
salmista, quando ele escreve o salmo, ele vai dizer: Senhor, como fugirá da tua presença? Se eu subo ao céu, lá tu estás. Se eu desço a profundeza dos mares, lá tu estás. Se eu desço mais profundo abismo, lá a tua presença está. Senhor, como fugirá da tua presença? Senhor, tem que fugir. Não tem como escapar. Primeira declaração de Jonas: foi um profeta transestrutural, foi enviado para pregar para os seus inimigos. Segunda declaração: Jonas foi o primeiro profeta a desobedecer a ordem de Deus. Foi o primeiro. Isso aqui é curioso você pensar nisso, porque ele foi o único profeta que desobedeceu a ordem de Deus. Você sabe o que é desobedecer a ordem de Deus, irmão? Sabe não, né? Deus, Ele é a ordem expressa. Para Ele, Espírito. Para Ele, urgente. Para Ele, se dispor. É como Deus chegar e dizer assim: diaconisa, missionário, evangelista, obreiro, membro, vai para tal, para a rua tal, o número tal. Deus manda um GPS para você. Você não vai precisar nem ligar o telefone para chegar lá ou não. Deus te dá o endereço. Deus dá uma ordem, Ele expressa para Ele, explícita, para Ele uma ordem urgente, para Ele. Aí Jonas se dispõe, mas se dispõe para desobedecer a Deus. O que aconteceu? Diz para a pessoa que está falando: se Deus mandar fazer uma coisa, faça, irmão, pelo amor de Deus. Se Deus mandar você fazer uma coisa, faça. Não deixa para depois não. Por quê? Porque quando o crente desobedece, todos que estão sobre a sua volta sofrem. Diz para a pessoa que está do teu lado aí: irmão, desobedece a Deus, porque senão eu sofro. Já disse, você falou para a pessoa que está do teu lado aí? Jonas entrou no barco. Para ir para onde? Para Nínive não, ele foi para Tarso. Um lugar geográfico totalmente diferente. Jonas entra, paga a passagem, come um sanduíche com Coca-Cola e vai dormir. Crente descompromissado, irmão, igual Jonas, não tem compromisso com nada. Deus disse: vai evangelizar, ele não quer. Ele quer assistir novela, ele quer assistir Netflix. Aí Jesus disse: vai evangelizar, ele não tem tempo para isso. Jonas entra no barco para Tarso, paga a passagem e vai dormir. E uma coisa que eu acho lindo é que no livro de Jonas retrata que o universo inteiro está debaixo da autoridade da palavra de Deus. É o universo inteiro. Deus disse: ordena ao mar. Aí o mar levanta um tsunami, um terremoto, uma ventania, e o vento começa a movimentar as águas. Deus dá uma ordem: peixe, traga Jonas. E o peixe: Deus dá a ordem ao velho: ei, velho, vai ali, come aquela planta até ela morrer. Aí o velho vai, mata a planta e morre, até os seres irracional tem a prova da própria natureza, não ousa desobedecer a voz de Deus. E o que é que acontece?
Jonas ousa a desobedecer a Deus. Mas surge uma tempestade aí que eu quero virar um navio ali, tem um cara lá dentro. Na hora, papai, os marinheiros, nós vamos morrer, vamos embora, vamos chegar lá. Foi uma ordem de Deus. Deus tem poder sobre a natureza. Aí tu não quer me obedecer, não? Mas movimentação aí, até virar um navio. Os marinheiros ficaram doidos, rebolaram todos os pertences, rebolaram a mala, rebolaram tudo. Enquanto os marinheiros estavam depressivo, perturbado, Jonas estava dormindo. Já parou para pensar nisso, irmão? Enquanto o navio estava para naufragar, Jonas estava dormindo. É muita frieza do crente desse, irmão. É muita frieza do camarada desse. O barco está quase ao naufragar. Aí ele está dormindo, aí o marinheiro chega para lá e: ei, tu não se importa não, porque nós vamos morrer. Te levanta aí e volta com teu Deus, para ver se Ele tem misericórdia de nós. Está na Bíblia. Aí o Jonas vai chegar: ei, tudo isso aqui é por causa de mim. É o quê? Por causa de mim. É o quê? Quem és tu? Da onde tu é? Que terra? Da onde tu é? Que povo tu é? De onde tu é? Aí ele vai dizer: eu sou hebreu, sirvo ao Deus que fez o céu, a terra e o mar. Aí quando eles disseram que era tudo, se tu me lançar no mar, tudo isso vai se acabar. Não, nós não acreditamos nisso. Não, nós não acreditamos nisso. Vamos fazer sorte para ver de que mal sobreveio, que maldição é essa que nos persegue. Aí a sorte caiu sobre Jonas. Pegaram Jonas. Aí Deus já tinha mandado um sapo para peixe. Olha, vai descer no mar um desobediente. Tu engole ele sem morder, porque eu quero ele. Ele não quer, ele não precisa morrer. Eu quero que engula. Aí o peixe vai. Deus dá ordem à natureza, dá ordem aos peixes. E Jonas, ele é tragado pelo grande peixe. Sabe por quê, irmão? Porque até a natureza não ousa desobedecer à voz de Deus, mas Jonas ousou desobedecer a Deus. Mas você viu o que aconteceu, né? O barco quase naufragou por causa da desobediência de Jonas. A segunda revelação: Jonas é o primeiro profeta a desobedecer a ordem de Deus. Isso é curioso. É o único. Terceiro, Jonas é o primeiro profeta a ver o resultado 100% da sua mensagem sendo concluída. Jonas é o primeiro profeta a ver o resultado 100% positivo do seu trabalho. Você sabia disso? Jonas
enquanto o pregador prega, o pastor prega, o pregador prega, ele quer ver as vidas aceitando a Jesus, ele quer a vida se reconciliando com o Senhor, eles querem ver vidas chorando nos pés do Senhor. Isso é o desejo do pastor, dos missionários e daqueles que pregam. Amém ou não amém? Jonas, ele é o único pregador que ficou frustrado com o seu sucesso. Você sabe por que ele ficou frustrado com o seu sucesso? Ele ficou tão frustrado que a Bíblia diz que ele quer morrer. Ele quer morrer. A Bíblia fala que ele deseja morrer. Jonas, ele traz uma pregação, como eu posso dizer a pregação de Jonas hoje, uma pregação medíocre, uma pregação que queria ver todo mundo sendo julgado por Deus. Aquela mensagem que não está nem para ninguém, quer que todo mundo era a mensagem medíocre de Jonas. Ele não queria que os ouvintes sejam convertidos. Mas para a frustração de Jonas, aquilo que ele queria, que era a destruição de Nínive, que era ver o povo perecer, porque ele queria ver de gato em camarote, ver a cidade pegando fogo. Mas para a tristeza dele, as pessoas aceitaram o perdão de Deus. As pessoas receberam a palavra de Deus e se arrependeram dos seus pecados. Jonas queria que as pessoas fossem condenadas por Deus. Agora ele vê os seus inimigos sendo perdoados por Deus. Sabe o que é isso, irmão? Que Deus ele faz o contrário daquilo que a pessoa quer, porque Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus ele não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Deus ele não tem compromisso com aquele que prega, ele tem compromisso com a sua palavra para cumprir. Jeremias capítulo 1, verso 12 e 13, me fala raciocínio. Deus chega para Jeremias e Jeremias, eu quero que tu veja isso. Senhor, eu vejo uma árvore de amendoeira. Aí Deus chega para Jeremias e Jeremias, tu viste muito bem, porque eu zelo pela minha palavra para cumprir. Deus, ele zela com a sua palavra para cumprir. A palavra do pregador não é aquilo que ele quer falar, mas aquilo que Deus quer colocar no coração do pregador para alcançar as vidas. Deus ele nos escolheu, irmão, com um propósito. Precisamos entender isso. Deus nos escolheu com um propósito. A gente tem que entender isso. Que tipo de crente você é? Que tipo de propósito
Você é aquele que se esconde no porão, que está com medo? Você é aquele que quer se esconder? Tem evangelismo? Estou ocupado. Tem evangelismo, tem trabalho social no meio da rua, não tenho tempo. Que tipo de profeta você é? Aquele profeta que profetiza chave de carro, chave de casa? Esse tipo de profeta aí Deus não está interessado não. Que tipo de profeta nós somos? Aqueles que profetizam vitória ou aqueles que pregamos a palavra? Que tipo de profeta você é? Aquele como Isaías? A Bíblia vai falar no livro de Isaías que Isaías ele ouve a voz de Deus clamando: quem irás? A quem enviarei? Isaías ele vai ouvir a voz de Deus clamando: quem irá? A quem enviarei? Aí Isaías ele ouve a voz de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Em outras palavras, Senhor, se não tem ninguém, eu quero. Senhor, se você está precisando de alguém para profetizar, eis-me aqui. Isaías, ele ouve a voz e diz: Senhor, eis-me aqui. Ou você é um profeta como Jonas, que vê todo mundo desesperado, sem esperança, vê todo mundo depressivo e não está nem aí para o que está acontecendo. Que tipo de profeta nós somos? Tipo de profeta nós somos? Como Isaías ou como Jonas? Jonas estava vendo todo mundo perecer. Você sabe onde era que Jonas estava? Dormindo. Você é como Jonas? Todo dia tem gente morrendo. Todo dia. Todo dia tem gente perecendo sem Jesus. E o que é que nós estamos fazendo? Olhando só para nós mesmos. Meu marido está na igreja, minha mulher está na igreja, meu filho está na igreja, eu não estou nem aí para quem está na igreja. Ei, irmão, Deus nos escolheu com um propósito. Sabia disso? Deus nos escolheu com um propósito. O mundo está aí, todo dia, morre gente sem Jesus. Enquanto tem crente preocupado, o que eu vou vestir de marrom, hein? Se eu vou vestir de vermelho, eu vou vestir de branco. E o ano novo, o que eu vou? Se preocupando com coisas fúteis, enquanto as vidas estão perecendo sem o conhecimento da verdade. Enquanto os cristãos, olha para cá, estão preocupados com as suas festas particulares. Aí eu vou fazer aniversário. Preocupado com as festas particulares, com os passeios particulares, preocupado com o nosso final
final de semana. Onde é que eu vou passar o Natal? Será que eu vou passar na casa do papai? Eu só vou passar na casa do papai, da mamãe. Preocupado só com nós mesmos. E as pessoas morrendo sem Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para imaginar, tentar trazer a mensagem de Jonas, textualizar para nós? Porque quando eu falei na introdução, aqui e lá tem crente querendo fugir, aqui e lá tem crente querendo se esconder, aqui e lá tem crente querendo sair do propósito. Enquanto você está se escondendo, a voz de Deus está pairando sobre a terra. O que eu posso contar aqui na promessa? A quem eu vou enviar? Deixa eu ver, tinha um ali foi embora, tinha um ali saiu. Com quem eu posso contar? Será que eu posso contar com a minha igreja para salvar os perdidos? A voz de Deus está clamando, irmão. Quem irá? A quem enviarei? Você acha que Deus pode contar com a gente, irmão? Ô pastor, agora esse perdido é sendo, minha agenda está lotada, irmão. Eu marquei até uma visita com o Papai Noel. Irmão, Deus pode contar contigo. Será que Deus pode contar com você para alguma coisa? Para salvar alguém? Para alcançar alguém? Ou você está fazendo que nem Jonas, está se escondendo, fugindo do propósito? Não adianta fugir. Se Deus tem um propósito, Ele vai buscar onde estiver. Está escondido, não veio para a igreja hoje não? Está em casa? Tá? Deus vai pegar lá na casa dele. Está se escondendo do propósito? Ah, pastor, eu estou me escondendo aqui de trás da parede para Jesus não me ver. Ele vai enviar alguém para ir até você. Porque nós não temos como fugir do propósito de Deus. Eu vou concluir essa mensagem. Irmão, Deus nos escolheu com propósito. Quem era você? Eu era bêbado, eu era drogado, eu era prostituta, eu era isso. E quem você é agora? Eu sou crente, eu sou pregador. Então pronto, irmão. Depois te dispõe, vai fazer a obra. Mostra para o mundo que o Deus transforma o drogado, que Deus transforma a prostituta, que Deus transforma o doido, que Deus transforma, faz a obra por completo. Não adianta ficar dentro da igreja só cantando, sentando, ouvindo mensagem. Não, o Evangelho é mais do que isso. A obra de Deus é mais do que isso. A obra de Deus é ir até os confins da terra. Quem aqui já entregou um panfleto a alguém durante esse mês? De novembro até, do dia 1 de novembro até 30 de novembro. Quem entregou um panfleto a alguém? Pastor, não acredito que eu tinha que entregar um panfleto. Vergonha. Porque fazer a obra não precisa receber uma consagração de evangelismo, não precisa receber uma consagração de missionária, não precisa receber consagração de nada, precisa só ter o Espírito Santo e a vida disponível para fazer a vontade de Deus. Enquanto as pessoas estão preocupadas de eu vou reformar minha casa, está chegando o final de ano, né? Ano que vem, 2026, passar o ano com a casa bonitinha, com roupinha nova, com leigos. Enquanto está preocupado com tudo isso, a voz de Deus está pairando. Quem irás?
A quem eu vou enviar para aquela cidade mais perigosa do Fortaleza? Deixa eu ver se eu posso mudar com alguém aqui. Quem irá? A quem eu posso enviar? Irmão, que Deus nos ajude a fazer não o que nós queremos, porque o que nós queremos é estar em casa, o que nós queremos é estar na churrascaria, o que nós queremos é estar no açaí, o que nós queremos é só coisa boa. A gente temos que orar a Deus, para Deus fazer não o que nós queremos, mas que Ele venha fazer a vontade dEle na minha vida. Jonas trouxe uma mensagem mentira: vocês vão tudo para o inferno, eu vou ficar de camarote, eu vou ficar aqui chupando uma manga só para ver o fogo de Deus descer. Sentou, pegou a cadeira, ficou de longe, de camarote. O que aconteceu? Deus salvou todo mundo. Aí Jonas disse assim: cadê esse fogo do céu? Vai descer não, meu pai. Eu vou orar mais um pouquinho, viu? Peraí. Senhor, mata todo mundo, os bichos, os animais, a mulher que correr, prostituta, bêbado, drogado, mata todo mundo. Ficou sentado. Aí o povo tudo chorando: Deus, tem misericórdia, Senhor. O rei e toda a nação começou a jejuar, começou a chorar, a vestir pano de saco, a se humilhar. E quando a pessoa se humilha, quando as pessoas se arrependem, Deus desce com misericórdia. Foi o que aconteceu. Deus teve misericórdia de todo mundo. E Jonas, olha para cá, que queria ver a destruição da cidade, viu um júbilo de glorificação, viu um júbilo de glória, de misericórdia, de salvação. Aí Jonas disse: eu não acredito, eu não acredito. Aí ele ficou debaixo do pé de árvore, revoltado, ele ficou indignado. Aí sabe, aí Deus, para animar mais Jonas, disse assim: ô velho, largar, estou falando contigo, vai ali, naquele pezinho de árvore ali, come ela da raiz até em cima. Jonas estava deitado, irmão, revoltado. Aí a lagarta vai lá, come a árvore morre. Aí o sol bate na cabeça de Jonas, Jonas acorda, o sol queimando na cabeça, ele fica revoltado, porque a planta morre. Aí Deus chega para Jonas: Jonas, tu está revoltado com a planta dessa que tu nem plantou. Tu nem plantou a árvore, nasceu num dia, no mesmo dia morreu. Tu está chateado com a planta que tu não fez nada? Porventura tu não ficaria satisfeito com essas vidas que não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda? E Deus mostrou para Jonas que não era a vontade dele, porque a vontade dele era que todo mundo fosse para o inferno, era que todo mundo perecesse. Mas uma coisa que Jonas não sabia é que os pensamentos de Deus é diferente dos pensamentos do homem. Os caminhos de Deus é diferente dos caminhos dos homens. Que eu e você movemos pedir a Deus para que Ele venha ter misericórdia de nós.
que Ele venha nos preparar, que Ele venha nos capacitar. Jonas, para ele aprender, ele precisou sofrer, para entender o plano de Deus. Eu acredito que não vai precisar você sofrer para entender o plano de Deus para a sua vida, vai? Deus não vai mandar mais um peixe para te engolir não na tua casa, não. Hoje não vai ter mais aquele peixe para engolir a pessoa, a obreira, a diaconisa, o missionário, a pessoa que não está fazendo a obra. Deus não vai mandar peixe não, meu irmão. Deus não vai mais trabalhar com peixe. Mas é que Deus pode arranjar outros recursos para te trazer para a presença dele. Deus, ele vai usar outros recursos para te deixar mais próximo de Deus. Eu acredito que não precisa que isso aconteça. O que precisa é simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade em mim. Quem quer fazer a vontade de Deus, diga glória a Jesus. Fica de pé na igreja, fica de pé. Deus usa. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidar aqui na frente você que está afastado. Eu quero convidar aqui na frente você que ainda não aceitou Jesus. Você que está na igreja, mas estou me escondendo, pastor. Estou me escondendo, estou igual Jonas. Não quero cantar, não quero fazer obra, não quero cuidar de criança, não quero fazer nada. Quero convidar você para vir aqui na frente e aceitar Jesus. Você que está distante, vem para cá se reconciliar com Deus. Você que ainda não aceitou Jesus, venha e entregue a sua vida na mão de Deus. Não deixa para depois o que você tem que fazer hoje. Ah, pastor, eu vou aceitar Jesus só amanhã, tá bom para o senhor? Amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde demais. O dia é hoje que Ele quer te salvar. Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Se não tem, fecha os teus olhos, Pai. Deus, eu quero apresentar toda a tua igreja. Eu quero apresentar todo o teu povo que vier nessa noite. Senhor, hoje, meu Deus, como o penúltimo culto de missão, aonde a tua palavra foi pregada, Senhor. O homem no caminho da fuga. Senhor, ajuda cada crente, Pai, a encontrar o seu chamado. Senhor, ajuda cada pessoa, meu Deus, a se encaixar dentro do teu propósito, dentro do teu plano. Senhor, não permita que nenhum, Senhor, venha ser tragado, meu Deus, pelas dificuldades, pelas lutas, por causa da desobediência. Senhor, mas cada um que estão aqui, Senhor, venha ser tocado pelo chamado, pelo teu Espírito Santo. Senhor, não permita que nós venhamos mudar de geografia, mas nos ajuda a mudarmos de conduta, Senhor. Não queremos ser covardes, não queremos ser desobedientes, não queremos ser crentes medrosos, que tem medo de tudo, que se espanta com tudo, mas coloca no coração de cada um, meu Pai, o poder do teu Espírito Santo, a unção do teu Espírito Santo, para fazer a tua obra aqui, ali e além. Deus, eu abençoo todos os crentes que vieram, eu abençoo todos os visitantes que vieram, esta mulher, este homem, esta pessoa que veio por um convite, essa pessoa que veio através do convite do teu próprio Espírito Santo, para essas pessoas estarem até aqui. Deus, eu peço que o teu Espírito Santo venha selar cada pessoa nessa noite,
Pai querido e Pai amado, eu peço a tua bênção sobre todas essas pessoas e nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui missionário. Nos ajuda a sairmos daqui, meu Deus, um evangelista. Nos ajuda, Senhor, a sairmos daqui um pregador do teu evangelho, pregar a tua palavra àquele que está na rua, aquele que está na calçada, aquele que está dentro de casa, aquele que está no bar, aquele que está na festa. Deus, me ajuda a fazer a tua obra sobre essa terra, meu Pai. Senhor, coloca o Espírito de poder sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Quem crê na vitória, diga. Você pode aplaudir ao Senhor.